No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que nós, brasileiros, não aprendemos na escola. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas, algumas competências, vamos dizer assim, que nós brasileiros não aprendemos na escola, mas que deveríamos aprender isso desde quando começamos no ensino fundamental, vamos dizer assim, que agregariam muito valor à nossa vida, ao nosso futuro como profissional, ou até mesmo como empreendedor, ou uma pessoa que acredita em negócios. Quando se fala de educação, principalmente falando do Brasil, temos a certeza, até pelas informações que às vezes divulgam na mídia a respeito da nossa qualidade de ensino e dos nossos índices de desenvolvimento educacional, vamos se falar assim. Mas sabemos que nosso país ainda está muito, mas muito longe de chegar ao nível de outros países desenvolvidos. O nosso país não é considerado nem um país subdesenvolvido, ainda está lá atrás ainda. Não podemos pôr culpa nisso, não só na educação, até porque sabemos que a educação é só um braço de várias outras coisas aí que deviam ser melhoradas e que de certa forma não depende de nós. Depende de nós em um momento, do momento em que colocamos pessoas que vão governar o nosso país, pois os governantes, os nossos governantes é quem deveriam enxergar essas coisas e mudar um pouco da nossa realidade. Nós brasileiros passamos muito tempo estudando, vamos se dizer assim. Ficamos 12 anos na escola, desde o nosso ensino fundamental até o nosso ensino médio. E quando chegamos no final do ensino médio, quando terminamos e pegamos o nosso certificadinho ali de conclusão, nos deparamos com uma realidade que é, às vezes, diferente do que imaginamos, enquanto não passamos pela experiência, que é o mercado de trabalho. E percebemos que tudo que ficamos e o que gastamos de tempo para trás ainda está muito insuficiente, ainda é super insuficiente ou é desnecessário, pode-se dizer assim, muitas vezes para encarar o mercado de trabalho. Não porque é ruim ou não que não é necessário, até porque é importante ter o estudo, mas que precisaria e precisa na verdade, e que é algo que quem sabe daqui para 2100, talvez por nossos bisnetos, tetranetos, quem sabe vejamos acontecer em nosso país, que é uma melhora em questão educacional. Sabemos que o professor, por exemplo, é uma profissão das mais dignas, pelo menos eu acredito, uma das mais dignas que existe, pois é quem passa o conhecimento. Mas sabemos também que mesmo tendo alguém que ensina, tem suas limitações. Afinal, não tem como um professor de matemática ensinar uma matéria de geografia, por exemplo. Para cada tipo de disciplina existe um professor específico, não é verdade? Imagine que estudamos, mas que muitas dessas coisas, quando nos deparamos com o mercado de trabalho, se torna às vezes que desnecessária. É claro que aprendemos o básico, o padrão ali. Mas uma coisa que também temos que parar para observar é que não estamos mais no século XVIII ou no século XIX, na época da Revolução Industrial, onde o objetivo era transformar pessoas apenas em trabalhadores para preencher o chão das fábricas ou para preencher as fábricas que estavam em constante crescimento. É que quando surgiu o estouro ali de industrialização, é quando surgiu as maiores fábricas de automóveis, fábricas de alimento e coisas do tipo. Isso depois do pós-guerra, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Mas nós vivemos hoje em dia no século XXI. Muita coisa aconteceu, muitas coisas evoluíram, veio a internet, veio uma série de coisas aí e que o nosso sistema educacional, da mesma forma que outros do mundo afora fazem, é se atualizar. Nós ainda estamos vivendo, às vezes, de forma na questão do ensino no século XVIII e isso precisa ser mudado. Talvez antes de nós chegarmos no século XXV, pelo menos. Quem sabe até lá atingimos esses objetivos. Mas uma coisa que é fato é a questão do ensino. O ensino dele é muito engessado e simplesmente ele é projetado para formar apenas trabalhadores. Às vezes não somos trabalhadores da mesma forma que antes, que simplesmente ia para a fábrica e vivia seus 40, 50 anos da sua vida até parar e teoricamente se aposentar, só trabalhando como um auxiliar de fábrica ou como qualquer coisa do tipo em trabalho pesado. Porque a realidade dos anos da época de 80, 60 para trás era essa. Então a preocupação em ter um conhecimento diferenciado era para poucos. E os poucos que tinham esse conhecimento e tinham ideias naquela época são os que criaram empresas gigantes aí, vamos se dizer. Foram os que se destacaram lá 2 séculos atrás e que nós escutamos a história dessas pessoas até hoje. Então o conhecimento era para poucos. Naquela época o conhecimento já era para poucos. Mas até hoje, no momento, temos conhecimento e temos oportunidade e deveríamos ter também oportunidade de ir mais além do que o que já é o básico. É claro que não tô destratando, né,
Não estou tratando de que é importante aprendermos português, a matemática, o inglês, mas que ainda não é o suficiente para transformarmos a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Que deveríamos ter outras competências, outras disciplinas que agregariam um grande valor para nós desde quando começamos o primário até o ensino fundamental, o ensino médio, vamos falar. Do meu ponto de vista, eu vou falar sobre 5 dessas disciplinas que seriam importantes que nós tivéssemos incluso no nosso currículo desde o fundamental até o médio e que transformaríamos com certeza os jovens que muitas vezes hoje estão desmotivados e vivem desmotivados a ir para a escola a ter uma visão diferente, a despertar um pensamento diferenciado, um pensamento que ainda é um pouco retrógrado em relação a trabalho, a carreira e coisas do tipo. A primeira delas, e do meu ponto de vista também é importante, é a educação financeira. É muito importante que nós vemos, por exemplo, na matemática, algumas coisas que fazem ligação com a matemática financeira, mas em momento algum da escola nós aprendemos a respeito da matemática para nós mesmos. Nós aprendemos a matemática apenas que é usada para terceiros. Eu aprendo a matemática para me transformar, por exemplo, em um engenheiro, para trabalhar para alguém, para ser empregado de alguém como engenheiro. Mas deixamos de entender um pouco mais sobre a importância, por exemplo, dos juros compostos, do quanto é importante você saber o que é uma despesa, do que é uma receita, do quanto vale o seu tempo, de quanto vale as suas horas de trabalho para si mesmo. Imagine seu filho na 5ª, 6ª série te dando aula em casa a respeito de educação financeira, aprendendo o básico sobre o que é poupar, sobre o que é economizar, sobre o que é ser um investidor. Seria bastante interessante, pelo menos eu acredito que seria. Eu ficaria bem empolgado em chegar em casa e ver minha filha querendo me dar uma aula de investimento ou de algo do tipo. Então, essa seria uma das coisas que, do meu ponto de vista, contribuiriam bastante para nós formarmos um pensamento diferente e termos mais proximidade com a nossa realidade, que é o que nós vivemos hoje. Existem várias outras coisas que também são importantes, que talvez, se nós tivéssemos acesso a isso também, contribuiria para um futuro profissional bem sucedido ou para um empresário ou coisa do tipo. A segunda, que eu acredito que também seria muito importante, é realmente a parte do empreendedorismo. Se tivéssemos um pouco de noção do que é empreender, do que é ter ideias de negócio, estudar sobre histórias de sucesso na escola, né? Pegarmos um pouco da história, vamos dizer, da história e mesclar um pouco com o empreendedorismo, nós poderíamos às vezes formar um pensamento ali e entender um pouco melhor como que funciona a cabeça de pessoas que criaram grandes impérios ou até que não criaram grandes impérios, mas você entenderia qual que é a linha de raciocínio dessas pessoas e você se tornaria um jovem, né, e chegaria no seu ensino médio ou até no ensino médio mesmo com um pensamento já preparado para isso. E a terceira competência que eu também acredito que seria muito importante termos na escola é a respeito do direito, tanto voltado para a Constituição, sobre os nossos direitos, direito civil, o nosso direito do consumidor, por exemplo. Era nós sabermos quais são os principais deveres e direitos como um cidadão. Afinal, vivemos no Brasil, um Brasil que tem muitas leis, milhares de leis aí, e às vezes nem sabemos que existem. Leis que favorecem a nós e leis que desfavorecem em algum momento também a nós. Mas em momento algum da nossa vida na escola, nós entendemos aprofundamente sobre isso. Já ouvimos falar em algum momento ali sobre direito, sobre história da Constituição, como foi criada e tudo mais, mas não temos assim uma base mais firme a respeito do que é nossos direitos, do que são nossos deveres. Existia, pelo menos na minha época de ensino fundamental, existia até umas disciplinas que envolviam um pouco disso, que era a questão da ética e valores e coisa do tipo, que abordava um pouco disso, mas não falava a fundo. Então acredito que também o direito seria uma coisa importante, não tudo, é claro, né? Porque se a gente aprendesse tudo isso na escola, não existiria faculdade, e até porque é projetado para isso mesmo, que nós estudamos uma parte ali da escola, mas que sabemos que aquilo ali nunca vai ser nem a base do suficiente, e vamos para a faculdade. Chegamos na faculdade, ficamos 12 anos estudando na escola pública ou privada, independente disso, vamos para a faculdade, ficamos mais 4 anos ou mais 5 e ainda mesmo assim muitas vezes ainda achamos que não é o necessário, até porque a realidade dentro da escola, tanto quanto da faculdade, é totalmente diferente da realidade que o mercado de trabalho nos cobra. Tem muita gente que se forma, acaba a faculdade e não consegue trabalhar porque não sente confiança, porque sabe que a realidade é cruel quando se trata de não ter experiência, de não ter vivido a realidade, porque é totalmente diferente. Então é o que eu falei, não adianta eu ter uma nota 10 em uma disciplina na faculdade ou na escola, se quando chegar na realidade que nós vivemos hoje, vamos apanhar da mesma forma, vamos continuar se sentindo incapazes. E é o que acontece com muitos de nós. É uma verdade que muitos não querem admitir, mas é o que acontece. Outra disciplina que também seria interessante que tivéssemos na nossa grade curricular é a questão da comunicação. Atividades que contribuiriam para você ter um relacionamento melhor, tanto consigo mesmo quanto com terceiros. Atividades, por exemplo, que enriquecessem as suas habilidades de palestra, por exemplo, de palestrar, de falar em um seminário, porque a época de escola é
é uma coisa engraçada, porque quando se fala de fazer uma apresentação de trabalho, é diferente de você desenvolver outras habilidades de comunicação, de você saber às vezes falar com alguém, de você saber se posicionar na frente de uma multidão de pessoas, por exemplo. Quando vamos apresentar um trabalho da escola, geralmente é algo que você entra em pânico muitas vezes. A maioria dos alunos, é claro, tem alguns que se dão bem com a questão de apresentar e fazem aquilo de forma magnífica, mas nem todos. Para muitos é um terror. Eu, uma certa época da minha vida, quando se tratava de apresentar um trabalho, poxa, parece que meu mundo estava acabando, desmoronando, porque eu via que aquilo para mim era um desafio muito grande. Simplesmente fazer um trabalho ou um seminário, vamos dizer assim, que às vezes tinha também, de um determinado tema, era sobre um seminário de ciência, falar sobre o meio ambiente, poluição, coisa do tipo, mas que para mim era um obstáculo, porque eu passava um bom tempo tentando decorar 3, 4 linhas para falar, e quando eu chegava na frente da sala e que eu olhava para todo mundo, eu simplesmente gelava, eu congelava, parece que eu tinha pedrificado ali, e eu travava e não conseguia falar nada, e eu sabia que aquilo ali para mim era um obstáculo, e demorou muito tempo para mim poder criar essa coragem e ver que ninguém ia me atacar se eu tivesse errado ali, se eu errasse, e que eu poderia falar simplesmente não dar ouvido para quem tava lá, porque quando vamos apresentar alguma coisa, principal coisa que acontece é a vergonha toma conta de você, você fica com medo de errar, fica com medo de se expressar errado e ser julgado pelas pessoas que estão te olhando, ou às vezes não ser julgado, mas vamos dizer assim, que vão rir da sua cara, isso aí acontece muito. Então se tivéssemos algo voltado só para comunicação, com certeza seríamos pessoas mais preparadas para se comunicar, para se expressar e coisas afins. E a quinta, que eu também acredito que seria muito importante, seria entendermos um pouco mais sobre marketing. Isso seria, no caso, já algo que estaria atrelado ao empreendedorismo, vamos dizer assim, formas de persuasão, entender como funciona um processo de venda ou um processo de propaganda, por exemplo, de como funciona pelo menos a teoria do marketing. Seria muito importante para nós tivéssemos uma base desse daí. Seríamos provavelmente pessoas que estudaríamos aí na nossa escola, tanto no fundamental quanto no médio, que se tivéssemos um pouco dessas habilidades, nós seríamos com certeza pessoas mais preparadas para ir e mais objetivas também a procurar coisas que realmente fossem interessantes para nós, tanto para agregar valor ao nosso currículo quanto para o nosso profissionalismo, ou até para negócios. Se eu fosse falar de outras, existem mais outras coisas, inclusive a tecnologia é uma coisa que vem crescente desde muito tempo para cá, mas que ainda é inacessível para muitos. Se formos pensar as escolas particulares, algumas delas ensinam bastante coisa da área da tecnologia, da informática e coisas afins, que é um mercado que também cresce muito. Mas nem todo mundo tem acesso à informação. Existem lugares aí no nosso Brasil que não existe nenhum computador, pode se dizer, na sala de aula. Então é só o básico. Então nosso sistema educacional ainda é ineficiente nesse sentido. E precisamos que um dia os nossos governantes eles melhorem isso aí, transformem a nossa educação em outro nível, em outro formato. Precisamos de uma reformulação, vamos dizer assim, do sistema educacional que vivemos. E com certeza, se isso acontecer, teremos pessoas mais motivadas tanto aos estudos quanto preparadas para o mercado de trabalho ou para criar negócios. É claro que muitas vezes parece que não é isso que o Estado quer, que o governo quer que nós tenhamos, porque eles precisam de gente menos preparada, vamos dizer assim, para poder servir como um escravo eterno de uma carteira assinada ou coisa do tipo. Mas eu acredito que isso um dia vai passar e que teremos um melhor investimento nessa área e que poderemos ter pessoas mais bem-sucedidas e nossos filhos também terão uma capacitação melhor. Isso que eu falo não que precise pagar, porque nem todo mundo tem capacidade e nem tem condições de pagar uma escola particular. Isso deveria ser uma coisa que o Estado vai proporcionar para nós, quem sabe no futuro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, ativem suas notificações e compartilhem com seus amigos. E até breve.